Joia. Só testar aqui. Maravilha. Maravilha. Perfeito. Pessoal, sábado passado a gente olhou para o Evangelho de João, mais especificamente para o capítulo 13 do Evangelho de João. E nós aprendemos ali que a mesa de Jesus sempre foi. Ali o momento da ceia é o emblema do que Jesus fez ao longo do seu ministério. Mas ao redor da mesa de Jesus sempre esteve gente imperfeita, impura, indigna e imerecedora do amor dele. Assim foi a mesa de Jesus o tempo todo. E o interessante é que Jesus ama a gente assim. Na verdade, ele diz que veio para a gente assim, indigna, impura, imperfeita, imerecedora do amor dele. E a gente aprendeu que mesmo quando o nosso amor por Jesus oscila, e oscila mesmo o tempo todo, não sei se o seu amor por ele oscila tanto quanto o meu, mas o meu oscila, muda, varia. O amor de Jesus por nós, por mim, por vocês, jamais se abala. Essa é a grande mensagem do Evangelho. É por essa causa que, na minha visão, o Evangelho de João tem o desfecho mais bonito de todos os outros evangelhos. Mais bonito, mais espetacular. Eu amo o desfecho, o final, o pós-fácil do Evangelho de João, o último capítulo. João capítulo 21. Porque ele fala exatamente isso. O último capítulo do Evangelho de João declara exatamente isso. Jesus não desiste de nos amar e sempre nos dá a chance de recomeçar. Se não, vejamos, preste bastante atenção nesse relato. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Agora, o primeiro discípulo que aparece aí tem um destaque nesse capítulo, nessa história. Ele é o personagem principal do enredo aqui. Quem é ele? Simão Pedro. Vamos falar um pouquinho de Pedro, rapidinho. Quem foi Pedro? Pedro foi o discípulo mais confiante de Jesus. Pedro foi o discípulo mais corajoso, mais forte, mais intenso, mais arrojado, mais atrevido, mais visceral. Esse foi o Pedro. Tanto é que Pedro foi o único dos discípulos que, quando ele viu Jesus pela primeira vez, ele reconheceu quem Jesus é. Porque ele falou assim, dentro de um barco: fica longe de mim porque eu sou pecador. Fica longe de mim porque eu sou pecador. O único. Pedro foi o único que, no meio de uma tempestade, teve fé para pedir para Jesus fazê-lo realizar o mesmo milagre que Jesus estava fazendo naquele momento, de andar por sobre as águas. O único que teve coragem de entrar naquele mar, no meio de uma tempestade. Pedro foi o único a declarar, numa explosão, num arroubo de fé, quando ninguém disse, ao serem questionados a respeito da natureza de Jesus, quem ele era, Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o único. Pedro foi o único que literalmente lutou para que Jesus não fosse preso. A Bíblia diz que ele pegou uma espada e eu acredito que ele tentou matar o soldado romano que colocou as suas mãos em Jesus. Pedro era um pescador. Pedro não era um espadachim. E a Bíblia diz que Pedro decepou a orelha de Malco, do soldado. Pedro foi o único que tentou defender o seu mestre naquele momento. Pedro foi o único dos discípulos que confessou a sua lealdade incondicional a Jesus, quando ele disse assim: todos eles podem se afastar de você, todos eles podem abandoná-lo, eu jamais vou abandoná-lo, nunca. E Pedro foi o único que disse que estava pronto para morrer por Jesus, pronto para dar a sua vida em lugar da vida de Jesus,
Vocês se lembram desse texto? Nós vimos na semana passada. Disse-lhe Pedro: por ti darei a minha vida, por ti darei a minha vida, o único, e foi o único também, infelizmente, que ouviu Jesus dizer: você dará a vida por mim, Pedro? Você? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E a palavra de Jesus, como sempre se cumpriu, sempre se cumpriu. E Pedro, o arrojado, o intenso, o corajoso, o visceral, o atrevido, o confiante, aquele que se achava o cara de todos os discípulos, depois que viu Jesus sendo preso, se afastou de Jesus e passou a acompanhar Jesus, não mais de perto, mas de longe. E quando confrontado por uma criada a respeito do relacionamento que ele tinha com Jesus, ele afirmou e reafirmou: eu não o conheço, eu não sei quem ele é, eu não o conheço, eu não conheço esse homem. E o texto no original diz que ele falou palavras feias, inclusive, amaldiçoou a pessoa de Jesus, dizendo: eu não conheço tal homem. Bem, a Bíblia ensina que a soberba precede a ruína. E Pedro caiu no seu ponto mais forte. E geralmente é assim. Quando a gente tem um ponto forte, a gente não vigia tanto. A gente não trabalha tanto nesse ponto porque ele é forte. E quando eu olho a história bíblica, eu percebo várias pessoas que caíram exatamente em seus pontos mais fortes. Por exemplo, Moisés, que era conhecido como o homem mais manso da terra, como que ele errou? Como que ele falhou? Se irando diante de Deus e diante do povo. Davi, que é chamado de homem segundo o coração de Deus, como que ele caiu? Como que ele falhou? Seguindo as inclinações do seu próprio coração. E Pedro, que era o corajoso, era o valente, como que ele caiu? Como que ele falhou? Sendo um covarde, se escondendo e negando a sua relação com o seu mestre. É isso. A Bíblia ensina que a soberba precede a ruína. Porém, Pedro realmente se arrependeu. Eu acho que ele se arrependeu verdadeiramente. De modo que Lucas, não João, mas Lucas diz que saindo dali, Pedro chorou amargamente. Eu fico pensando em Pedro, depois que Jesus olhou no fundo dos olhos dele, Pedro dizendo para si mesmo: eu não acredito que eu fiz isso com o meu Senhor, eu não acredito que eu neguei o meu Senhor, eu não acredito que eu traí a confiança do meu Deus. Eu fico imaginando Pedro todas as manhãs, porque todas as manhãs o galo cantava. Todas as manhãs Pedro ouvindo o galo cantar, e cada vez que o galo cantava, Pedro sentia um nó na garganta, o coração de Pedro ficava apertado, ele sentia um frio na barriga desesperador e as suas pernas tremiam, porque aquele galo cantando era uma sonora e dolorosa lembrança de que ele havia traído a confiança do seu Deus, todas as manhãs. É por isso que, no capítulo 21, que é o nosso capítulo, no versículo 3, o texto diz que Pedro decidiu voltar à sua antiga profissão de pescador de peixes. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles já sabiam, Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes. Mas eu entendo que Pedro voltou às redes, voltou à sua profissão. Parece que abandonou a sua missão de ser discípulo de Jesus e ser pescador de homens, porque ele estava completamente esmagado pela sua culpa. A consciência de Pedro estava tão pesada que ele não conseguia mais seguir a Jesus. E os nossos erros podem gerar isso em nós. Eu não sei se você já passou por um período em que você se sentiu culpado, profundamente culpado, e isso acabou distanciando você de Jesus. A nossa culpa faz isso com a gente, faz a gente querer desistir de continuar caminhando com Jesus. Pedro pensou em desistir de Jesus, mas a boa notícia é que Jesus jamais pensou em desistir de Pedro,
Porque lá no versículo 4 e 5, o texto diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Jesus foi atrás dos discípulos logo cedo, diz o texto, ao amanhecer estava lá Jesus atrás deles. E não só isso, olha como que Jesus os trata, olha como ele se refere àqueles homens, como? Filhos, homens que o abandonaram, homens que o deixaram, homens que o traíram, homens que não foram amigos de Jesus, quando Jesus pediu para que eles estivessem perto dele, homens que na morte de Jesus correram, fugiram, acovardados, ficaram entrincheirados entre 4 paredes de uma casa, trancafiados com medo dos judeus. Esses mesmos homens aqui, indignos, impuros, imperfeitos, são chamados de filhos. Jesus os trata com a ternura de um pai. E olha o cuidado de Jesus: vocês têm algo para comer? Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. Eles estão no mesmo mar onde Jesus convidou Pedro para segui-lo, o mesmo mar onde Pedro deixou todas as coisas para ser discípulo de Jesus. É o mesmo mar, e é o mesmo milagre também. Lá na primeira vez que Jesus teve encontro com Pedro e com outros discípulos, o milagre que Jesus realizou foi a multiplicação dos peixes, foi a pesca maravilhosa como nós conhecemos. E qual milagre que nós vemos aqui? Nesse momento, a mesma pesca maravilhosa. Por quê? Porque Jesus está reconstruindo o cenário onde tudo começou. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está convidando principalmente Pedro a um recomeço, a renovação do relacionamento de Pedro com Jesus. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus os colocou novamente ao redor da mesa, ou ao redor da fogueira. Ele inclusive já havia preparado um café da manhã maravilhoso para os seus filhos, com pão assado quentinho e peixe fresco. O que isso significa? Jesus os colocando novamente ao redor de uma mesa e compartilhando a refeição com eles, significa que nada mudou entre Jesus e os seus discípulos. Significa que Jesus, a despeito dos seus discípulos, continua os amando. Isso significa que, conquanto o amor dos discípulos de Jesus por Jesus seja um amor oscilante, variável, frágil, o amor de Jesus pelos seus discípulos é inabalável, maravilhosamente inabalável. O amor de Jesus pelos seus amigos não muda jamais. Nenhum erro tão grave quanto o pecado da traição é capaz de arrancar o amor do coração de Jesus por aqueles a quem um dia ele decidiu amar. Nada pode arrancar o amor do coração de Jesus por aqueles e aquelas que um dia ele tomou a decisão de amar. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Vocês se lembram que aconteceu dias atrás ao redor de uma fogueira, quando Pedro foi indagado por uma serva do sumo sacerdote sobre qual o relacionamento que ele tinha com Jesus? O que Pedro disse? Eu não conheço. E agora, novamente ao redor de uma fogueira, Jesus dá a oportunidade para Pedro reafirmar por 3 vezes o amor de Pedro por Jesus. Jesus está dando a Pedro o início de um novo relacionamento com ele. Olha, lendo o texto, eu acho isso impressionante, porque se eu fosse pensar por mim mesmo, pela minha lógica, Pedro deveria estar agora aos pés de Jesus, perguntando para Jesus: Jesus, você ainda me ama?
Jesus, você ainda me ama? Jesus, você ainda me ama? Depois de tudo que eu fiz contra você, você ainda me ama? Mas não é Pedro que está perguntando para Jesus se Jesus o ama. Por que Pedro não está perguntando para Jesus se Jesus o ama? Se foi ele quem traiu Jesus. Porque Pedro sabe que Jesus o ama. Porque Pedro entendeu o Evangelho profundamente. Ele entendeu, Pedro entendeu o que é o Evangelho. É por isso que, quando João diz assim, é o Senhor, é o Mestre, Pedro, que está lá no meio do mar, ele coloca a sua capa, se atira na água e provavelmente sai correndo na direção de Jesus, porque ele sabe que todos aqueles que correm na direção de Jesus, com o coração quebrado, são abraçados pela graça de Jesus. Duas atitudes para mim que ilustram muito bem as convicções que o Evangelho faz nascer no nosso coração. Duas atitudes de Pedro que nós vimos aqui. Primeira, a convicção do pecado que nos faz chorar amargamente. E a convicção da graça que nos faz correr rapidamente para os braços de Jesus. Então por que Jesus está perguntando para Pedro também? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Será que Jesus não sabia se Pedro o amava ou não? Jesus falou antes que Pedro iria traí-lo, porque Jesus conhece todas as coisas. Então por que Jesus está interessado aqui em perguntar se Pedro o ama, se Jesus conhece o nosso coração e sabe se nós o amamos ou não? Qual a razão disso? O que está acontecendo nesse negócio? Vamos lá então. Vamos entender a razão das perguntas. Por que Jesus está perguntando para Pedro? Pedro, você me ama? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, mais aqui para mim uma prova de que esse capítulo é o último capítulo do recomeço. De como Jesus ama a gente, de como Jesus ama Pedro. E em todo o capítulo 21, Pedro é chamado de Simão Pedro. Todo o capítulo 21, Simão Pedro, Simão Pedro, Simão Pedro, Simão Pedro. Mas Jesus não se refere a Pedro como Simão Pedro. Jesus fala com Pedro de que forma? Simão, filho de João. Por quê? Porque lá no início do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 42, a primeira vez que Jesus tem contato com Pedro, como que ele chama Pedro? Como que ele convida Pedro a segui-lo? Como que ele convida Pedro a uma jornada de fé como discípulo de Jesus? Simão, filho de João, primeira vez, primeiro encontro. Pedro, vamos recomeçar? Vamos voltar? E por onde esse recomeço passa? Passa por isso aqui. Pedro, você me ama mais do que esses? Em outras palavras, Pedro, o amor que você tem por mim é maior do que o amor que esses discípulos têm por mim? Você é o cara? Você é o melhor dos discípulos? O amor que você tem por mim é o maior de todos? Você é o mais crente aqui, o mais piedoso, o mais leal? Hein, Pedro? Você me ama mais do que esses? E a palavra que Jesus usa é interessante. Na língua grega, nós temos 4 palavras para amor. Storge, que é o amor genérico. Quando eu falo, eu amo tal coisa. É o storge, na língua grega. O amor eros, que é o amor entre casal, marido e mulher. O amor filéu, que é o amor de amigo, que é um amor profundo também, mas um amor de amigo. E o amor ágape, que é um nível mais profundo de amor. É o amor sacrificial e incondicional. Jesus está perguntando aqui para Pedro exatamente a respeito desse nível mais profundo, dessa camada mais profunda de amor. Ágape, Pedro, você me ama sacrificialmente, você me ama incondicionalmente, você me ama demais, profundamente, mais do que todos eles aqui, Pedro. Eu acredito que se Jesus tivesse perguntado para Pedro essa pergunta aqui, tivesse feito essa questão algumas semanas ou talvez dias antes de Pedro ter traído Jesus, sabe o que Pedro diria? Claro que eu amo. É lógico. Com certeza, eu já falei para o Senhor que se eles abandonarem, eu estou contigo. Se eles não quiserem morrer, eu morro por ti. Eu te amo ágape, Jesus. Claro que eu te amo ágape. Não é amor filéu, não. É amor ágape.
Mas não foi isso que aconteceu. Olha o diálogo entre os dois, só para vocês terem uma ideia do jogo de palavras que acontece no texto. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ágape mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te filéu. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ágape? O que ele falou para Jesus? Senhor, tu sabes que eu te filéu. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me filéu? Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te filéu. Não há nenhum demérito em ser amado com amor filéu, mas a resposta de Pedro aqui tem uma mudança significativa de postura por parte de Pedro. Eu diria uma postura muito mais humilde. Ele poderia ter dito: eu amo você, ágape, Jesus, o meu amor por você é o mais profundo de todos, mas ele não diz isso. A pergunta de Jesus foi ágape, e ele respondeu filéu. Mas Jesus se contentou com a resposta de Pedro. O amor imperfeito de Pedro por Jesus foi suficiente, porque Pedro finalmente entendeu que o amor dele por Jesus era um amor imperfeito, que ele não era melhor do que ninguém, que ele não era o cara, que ele não era o mais confiante, que ele não era o mais ousado, que ele não era aquele que tinha o maior compromisso com Jesus. Nesse momento, Pedro se coloca no seu lugar, e para Jesus está tudo bem. Jesus não nos cancela, porque nós expressamos diante dele um amor que não é o amor que nós deveríamos dar a ele, porque o amor que Jesus tem por mim não depende do meu amor por ele. O amor de Jesus por mim é ágape, mesmo quando o meu amor por ele não é, porque, como nós estamos falando, apesar do nosso amor por Jesus oscilar o tempo todo, o amor de Jesus por você nunca, jamais se abala. Porque Jesus veio para a gente assim, impura, imperfeita, indigna, imerecedora do amor dele, gente cheia de marcas e cicatrizes. É para a gente assim que ele veio. Ele não veio para a gente embelezada com os cosméticos da religiosidade. Ele veio para a gente moralmente feia, com marcas e cicatrizes. É gente assim que Deus ama, porque a graça de Deus, ela se revela em pessoas quebradas. Eu vou citar, finalizando, 2 filmes. Prometo que eu vou esgotar aqui meu repertório de filmes. Eu gosto muito de filme, eu sempre gosto de fazer relação da Bíblia com filmes, mas eu prometo que eu vou me conter nas próximas pregações. Eu quero citar 2 filmes aqui. Primeiro, que eu gosto muito, que é um filme chamado Extraordinário. Eu não sei se vocês já acompanharam esse filme, mas o filme basicamente conta a história do Aug, que é esse menino, que passou por 27 cirurgias no seu rosto devido a uma síndrome que causava deformidades na sua face. E a vida do Aug era um inferno, porque ele queria de todas as maneiras esconder as marcas do seu rosto, por exemplo, quando ele ia na escola, e não podia. Como? Não tinha como. Até que o Aug finalmente ganha o presente da vida dele, que é um capacete de astronauta. E aquele capacete resolveu a vida dele, porque ele ia para a escola e para todos os lugares com aquele capacete. Até que chegou o dia da formatura do Aug. E no dia da formatura, o pai dele está arrumando a gravatinha dele, e aí o Aug pergunta para o pai: pai, meu capacete? E o pai diz: eu não sei. E ele pergunta de novo: pai, eu quero meu capacete, foi um presente, eu quero meu capacete. Até que lá no diálogo o pai se convence e diz para o Aug, confessa para o Aug que tinha escondido o capacete do Aug no seu escritório. E o Aug fica muito bravo com seu pai, fica revoltado com o pai dele e diz: pai, era um presente, você não tinha o direito de fazer isso comigo. E foi isso que o pai do Aug falou para ele, logo depois: ô filho, não fique bravo, por favor, você precisa entender que estava usando o tempo todo, eu não conseguia mais ver você, eu sentia falta do seu rosto, eu sei que você não gosta do seu rosto, mas eu amo, é o rosto do meu filho, eu quero vê-lo. Deus é como o pai do Aug, que olha para nós e diz assim: tira o seu capacete, você não precisa se esconder de mim,
Você não precisa esconder as suas marcas, as suas cicatrizes. Eu não amo você por causa da sua persona. Eu não amo você a partir dos seus perfis nas redes sociais. Eu não amo você com base naquilo que você quer que as pessoas pensem sobre você. Eu não amo a sua persona, o seu personagem, eu amo a sua pessoa. Jesus não veio morrer pelo meu perfil no Instagram. Jesus veio para morrer pela minha pessoa como eu sou, com as minhas marcas e cicatrizes. Portanto, eu não preciso me esconder, eu não preciso voltar às redes quando eu peco, eu não preciso fugir de Deus e ir para um lugar onde os ecos da voz de Deus não me alcançam, porque eu estou sobrecarregado com a minha culpa, como aconteceu com Pedro, porque Deus é o tipo de pai que olha para mim e diz: tira o seu capacete, é o rosto do meu filho, da minha filha, e eu amo o rosto do meu filho e da minha filha do jeito que ele é. Portanto, você falhou? Arrepende-se, arrependa-se. Chore amargamente como Pedro fez. Você se arrependeu? Então é hora de parar de ouvir a voz da sua consciência, ou do diabo sussurrando: olha o que você fez para Jesus, e começar a ouvir a voz de Jesus dizendo para você: olha o que eu fiz por você. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Eu acho isso muito bonito, porque o amor que eu demonstro por Jesus não se revela simplesmente por práticas de disciplinas espirituais, tais quais oração, leitura da palavra, jejum e frequência nos cultos de domingo. Jesus está dizendo aqui que o meu amor por Ele vai se expressar na história à medida que eu amo a igreja pela qual Ele morreu. Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Então cuide de quem eu amo, porque a maior expressão de amor que nós damos para Jesus se dá no contexto do nosso cuidado pela igreja de Jesus, porque é uma relação indissociável, orgânica e inseparável entre o corpo e a cabeça, entre o noivo e a noiva. Então eu digo para Jesus: Jesus, eu te amo, e eu ouço de Jesus: Juliano, você me ama de verdade? Então cuide da comunidade pela qual eu morri. Qual é a conclusão? Jesus não quer apenas perdoar Pedro, Jesus não quer apenas recomeçar um relacionamento com Pedro, Jesus quer engajar Pedro na missão, porque a graça que perdoa também transforma, a graça que redime também nos engaja na missão. Nós não somos apenas perdoados por Jesus, nós somos perdoados por Jesus para nos envolvermos na missão de Jesus, de cuidar do povo dele para a glória dele. Bom, último filme eu encerro, tá? E risco de spoiler aqui. Quem não assistiu esse filme, me desculpa, me perdoa, mas é um filme antigo, eu tenho direito de dar spoiler. Num filme de 2008. O nome do filme é Quem Quer Ser um Milionário. Alguém já viu? Todos já viram? Não? Não viram? Então, desculpa. Mas vale a pena ver. Porque quando eu falo sobre amor apesar de marcas, eu lembro desse filme. Para mim esse filme foi muito marcante, um dos melhores que eu já assisti. E na minha avaliação tem o beijo romântico mais bonito de todos os tempos. Não se escandalize, tá? Vocês vão ver que de fato é um beijo romântico muito, mas muito bonito. Porque fala do amor apesar de marcas. Como nós amamos pessoas, mesmo aquelas que carregam cicatrizes feias. Basicamente a história é do Jamal e da Latika, Slumdog Millionaire. Eles eram crianças ali nas favelas de Mumbai, na Índia, cresceram juntos, com o tempo acabaram se apaixonando, e os caminhos do Jamal e da Latika se desencontraram, ali quando eles eram adolescentes, pré-adolescentes, já se amavam. A Latika, infelizmente, acabou se tornando quase que uma escrava sexual, presa pelo tráfico de drogas, e o Jamal também foi para o mundo do crime em diversas situações. Acontece que Jamal nunca parou de amar Latika, e quando ele completou 18 anos, ele teve uma grande ideia: se inscrever num programa tipo Show do Milhão, e tentar, pelo menos em rede nacional, reencontrar o amor da sua vida. O interesse do Jamal não era pelas 20 milhões de rúpias, que era o prêmio
do show lá, do programa. Porque o que faria Jamal realmente um milionário seria reencontrar o amor da sua vida, a Latika. Essa é a grande lição, né? Um amor que vale mais do que 20 milhões de rúpias. E, interessantemente, o Jamal, que vem ali das favelas de Mumbai, pelas experiências que ele teve na vida, consegue vencer o show do milhão. E aí, quando ele vence o show do milhão, ele vai para a câmera, ali na frente da câmera, e diz: Latika, se você está viva, se você está me assistindo, eu quero que você me encontre na estação de trem daqui a pouco. E o que segue é a cena do filme aí. Eu vou narrar só um pouquinho o finalzinho ali, mas pode colocar para a gente assistir. E ela foi. Ele lembrando de toda a história dele. Ele ainda pensando que era uma miragem. Mas não era. I knew you'd be watching. Eu sabia que você ia estar assistindo. I thought we'd meet again only in death. Pensei que a gente se encontrar só na morte. Vocês veem que ela está com o rosto coberto. Não por acaso. Mas por causa da cicatriz dela. Mas é para a cicatriz que ele olha. E esse é o beijo mais bonito que eu já vi em todos os filmes. Ele beija a cicatriz dela. E a partir desse beijo, toda a história da Latika vai sendo superada. Todo o passado dela vai sendo superado. É como se fosse um recomeço. Uma menina que foi abusada, que não foi amada, agora descobre realmente um amor que vale milhões. Um amor que ama apesar das cicatrizes, né? This is our destiny. E eu acho que essa cena ilustra muito bem o amor de Jesus por nós. Porque Jesus não nos rejeita por causa das nossas marcas. Na verdade, Ele carrega marcas também. Ele carrega marcas no corpo dele. E Ele não carrega marcas por culpa dele. Ele carrega marcas por minha culpa e por sua culpa. E Ele carrega cicatrizes no corpo dele para que eu e você não precisemos mais viver a nossa vida envergonhados, sobrecarregados pelas nossas marcas e cicatrizes, porque Ele ama você. Nunca é tarde para recomeçar. Você não pode alterar o seu passado, já foi, mas Jesus pode reescrever a sua história hoje, porque Ele não desiste de você. A gente vai cantar um último cântico e eu quero convidar você para orar nesse momento comigo.